Alô, alô, pessoal, mais um vídeo no canal. Um vídeo importante porque o Flamengo se pronunciou de maneira oficial dizendo que escolheu o novo patrocinador master, que será divulgado na próxima segunda-feira. Tem também boletim médico, pois é, atualização sobre Pulgar, quando será que ele volta? E o Danilo tem chance de jogar nesse domingo, De La Cruz. E o Emerson Royal, tá lesionado ou não tá? A gente também vai contar sobre a renovação de Varela. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você soltar o dedo no like nesse vídeo, hypar o vídeo, porque isso é importante, se inscrever no canal, tá bom? Dá a moral de se inscrever e ativa o sino também, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você com esse sininho ativado, a plataforma te avisa e o que acontece? Você fica sabendo de tudo mesmo que acontece lá no Flamengo. E compartilha também para mais pessoas conhecerem o canal, beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar com um boletim médico do Flamengo, atualizado pelo próprio Flamengo em relação aos jogadores que não estão à disposição ou estão no departamento médico. Vamos lá. De La Cruz não tem inflamação, voltou a trabalhar no campo e está à disposição para o jogo de domingo contra o Internacional. Palmas! De La Cruz está de volta, ainda bem, lembrando que esse jogador não entra em campo desde a Copa do Mundo de Clubes. Emerson Royal teve estiramento. E sobre De La Cruz, eu vejo muita gente, entre aspas, descartando esse jogador. Gente, não dá para descartar o De La Cruz. Um jogador que custou quase 100 milhões de reais de maneira à vista ao Flamengo, um jogador de seleção uruguaia. Tudo bem, todo mundo já sabia das dificuldades físicas desse atleta quando ele chegou ao Flamengo. Mas algo precisa ser feito para, pelo menos, ele ser um reserva que fique à disposição do técnico Felipe Luiz. Recentemente, o Flamengo teve que entrar em campo com Alan e Everton Araújo. E isso não é uma crítica aos dois jogadores, mas são dois jogadores com características extremamente defensivas. Se tivesse o De La Cruz, que a gente sabe que jogando num bom nível ajuda demais, por exemplo, o Jorginho não iria fazer tanta falta, o Pulgar também não iria fazer tanta falta. Então o De La Cruz ele precisa, entre aspas, ser cobrado para render dentro de campo, mas óbvio, isso depende também da preparação física em cima desse atleta. Vamos lá, ele fica à disposição para o jogo de domingo contra o Internacional. Emerson Royal teve estiramento leve no tornozelo, apresentou melhoras hoje e pode jogar na quarta-feira contra o Internacional pela Libertadores, ou seja, no domingo pelo Brasileiro, está fora, provavelmente o Varela será o titular. Danilo teve boa semana de trabalho, treinou com o grupo ontem e teve carga mais leve hoje. Fará testes amanhã para saber se está liberado para domingo. Mas, se não tiver no domingo, acredito eu que esteja na quarta-feira. Pulgar, a recuperação leva cerca de 12 semanas, 3 meses. Atualmente está com 6 e recuperando bem. Daqui a um mês fará a tomografia para saber se não há mais riscos. Tomara. Tá fazendo muita falta o volante chileno. É um dos jogadores que faz mais falta. Quer dizer, desses lesionados aí, para mim, é o que faz mais falta. Porque hoje, no elenco, não tem ninguém que faça o que ele faz. O Jorginho talvez possa fazer. Mas se o Jorginho fizer, quem vai fazer o que o Jorginho faz atualmente? Pois é por isso que eu falo da importância do De La Cruz ficar à disposição o mais rápido possível. E por falar em Varela, que deve ser o titular no domingo contra o Internacional pelo Brasileiro, porque na quarta é pela Libertadores, o Varela, enfim, assinou sua renovação de contrato. A gente havia dito aí durante a semana que estava tudo certo, que só faltava o empresário dele chegar ao Rio de Janeiro. O empresário chegou e o negócio, enfim, foi sacramentado. E o Flamengo divulgou uma nota nas redes sociais, confirmando a renovação de contrato dele, falando que o Varela está no Flamengo desde 2022, e o camisa 2 disputou 111 partidas até o momento e marcou 3 gols pelo rubro-negro. Natural de Montevidéu, Uruguai, Varela é peça importante do elenco e amplia por mais 2 anos o vínculo que antes se encerraria no fim de 2025. E o Varela falou: muito feliz de permanecer aqui, mais um tempo com essa camisa, com este clube. Foi uma negociação tranquila pelas duas partes. Eles tinham o desejo que eu ficasse e eu tinha o desejo de ficar. Então foi tudo feito com muita tranquilidade, disse o Varela. Uma renovação que eu acho extremamente necessária, embora eu não considero hoje titular absoluto. Acho que o Emerson Royal tem condições de assumir essa titularidade, mas é um jogador importante no dia a dia. Felipe Luiz, entre aspas, é apaixonado pelo Varela no dia a dia. Inclusive, Felipe Luiz já falou que se o Flamengo tivesse 11 jogadores igual ao Varela, o Flamengo ia brigar por todos os títulos com certeza, elogiando bastante o Varela. Bom, pessoal, é isso aí. Agora
comemorar, renovação feita, beleza, até 2027. Vamos falar agora do novo patrocinador master do Flamengo, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial e aí deu a entender que eu, teoricamente, tinha errado a informação. Mas não é isso, eu vou explicar para vocês. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui o comunicado oficial do Flamengo. O Flamengo se pronunciou sobre o novo patrocinador master e disse que já decidiu quem será o parceiro. O Clube de Regatas do Flamengo concluiu com sucesso o processo de escolha do seu novo parceiro master. A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na Flamengo TV, assim como os compromissos de marketing entre as partes. O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores. Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esporte da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7kBet, Betano e Bet Nacional. Informamos que o novo parceiro master do clube será divulgado na próxima segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Pessoal, nesse comunicado, deu a entender que essas empresas citadas não ganharam a disputa para ser o novo patrocinador master do Flamengo. E não foi isso que aconteceu, porque a nota ficou muito dúbia realmente. E aí eu fui perguntar, e aí eu esclareci. Para vocês entenderem a nota oficial do Flamengo, as empresas citadas no texto do clube foram as que participaram da concorrência, mas não quer dizer que não será nenhuma delas. A ideia do clube foi agradecer a todos que tentaram ser a nova patrocinador master, e a escolha pode ser qualquer uma delas citadas. Esporte da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7kBet, Betano e Bet Nacional. E aí eu mantenho a informação que eu publiquei no último vídeo, ainda na noite. Eu gravei o vídeo ontem, quinta-feira à noite, e soltei na manhã dessa sexta-feira. E eu publiquei nas outras redes sociais. A informação que eu tenho é a mesma de ontem. Flamengo e Superbet fechados, contrato renderá ao Fla mais de 200 milhões de reais por ano. Além disso, a empresa vai ampliar o escritório no Rio de Janeiro por entender que esse acordo com o rubro-negro tem tudo para ser histórico. E de fato é um investimento absurdo que a Superbet está fazendo. Absurdo. O valor, assim, chama muita atenção. É o maior patrocinador master no futebol brasileiro. Eu acho até que do futebol sul-americano, porque quando eu publiquei a informação lá no Twitter, eu vi muito torcedor do River, enfim, torcedores de clubes grandes aí, não só aqui no Brasil, da Argentina, enfim, chamando a atenção pelos valores. E de fato chama a atenção. E assim, gente, eu tô vendo torcedor do Fluminense revoltado com a Superbet, que é a patrocinadora do Fluminense, dizendo que isso é um absurdo. Gente, absurdo por quê? Isso aqui não é uma crítica ou eu estou querendo humilhar o Fluminense ou querendo botar o Fluminense como clube pequeno, mas não é isso. Sejamos bem francos e honestos. A marca Flamengo hoje vale mais do que a marca Fluminense. Eu não tenho dúvidas disso, gente. Eu não tenho dúvidas disso. Vamos lá, o Flamengo nos últimos anos, de 2019 para cá, como cresceu a marca Flamengo. O Fluminense foi campeão, beleza, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Só nessa temporada, o Flamengo está na Libertadores e o Fluminense está na Copa Sul-Americana. Só nessa temporada, o Flamengo está brigando pelo Campeonato Brasileiro e o Fluminense não. Mas o Fluminense está na Copa do Brasil. Gente, isso não quer dizer nada. O Fluminense pode ser eliminado na próxima fase da Copa do Brasil. E na boa, quem consome mais? O torcedor do Flamengo ou o torcedor do Fluminense? Obviamente o torcedor do Flamengo, que é muito maior que a torcida do Fluminense. Isso não é nenhuma mentira. Então não faz sentido o torcedor do Fluminense ficar revoltado com a Superbet. Eu não vejo sentido nisso, mas enfim, a informação que eu tenho continua sendo a mesma. Inclusive, foi uma apuração em vários lados. Porque eu estava lendo uma mensagem aqui, por isso que eu parei de falar, mas não tem nada a ver com o Flamengo, não. Eu apurei vários lados, por exemplo, funcionários da Superbet super felizes. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, está rolando o evento da Superbet aqui no Rio de Janeiro, com parceiros. E aí, nesse evento, também foi comentado essa parceria com o Flamengo, que o negócio está fechado, que o acordo vai ser assinado em breve. Então, essa é a informação que eu tenho. Pô, Vinícius, se não for Superbet, será uma barrigada histórica sua. Beleza. É a responsabilidade que a gente precisa assumir
como jornalista. Na vida é assim. Fazendo uma analogia, é basicamente um jogador que vai bater um pênalti decisivo. Eu apurei todas as informações. Eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu falo. Olá, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse mais um pouco desse posicionamento que tem no time com o Filipe Luís. Às vezes você parece que está ali quase como um segundo atacante mesmo, entrando bem na área e tudo mais. E quanto isso contribui também em parte física, como é que você está conversando com o Filipe Luís para render tanto como está rendendo nessa temporada? Obrigado. Cada jogo se desenha de uma forma diferente. Tem rivais que eles ficam um pouco mais atrás, então não precisa muito da minha parte na construção. Mas o que eu posso garantizar é que esse ano estou correndo muito mais dos anos que corria antes. Para a gente ficar com a bola, para a gente atacar bastante, a gente tem que correr bastante. Então, o nosso time é um time que praticamente sempre tenta dominar o rival, criar muito volume, e por isso que tem momentos que a vezes o time parece que está um pouco mais cansado, não? E com certeza o rival também tem sua parte, e eles estudam a gente também. Mas como eu te falei, muitos jogos eu tenho ficado mais perto da área para finalizar. Eu fico feliz porque eu sou um cara que, por mais que eu seja meio, eu gosto de fazer gol, sempre estou chegando na área. E o mais importante é o time criar e a gente converter essas chances. Arrasca, tudo bem? Monique Danello. Desculpa. Perdão. Arrasca, tudo bem? Thiago Lima do GE, boa tarde. Arrasca, esse ano o Flamengo trouxe agora, recente, o Carrascal, que muitos falam que ele chegou o tão sonhado substituto do Arrasca, poder revezar, te dar uma folguinha quando necessário ali nos jogos. Mas eu queria te perguntar, como é que você tem visto ele? Você acha que vocês podem jogar juntos, por exemplo, no time? E emendar uma segunda perguntinha rápida. Você viu que viralizou o chapéu que você deu no Neto Moura, no Mirassol? E aí o Neto Moura comentou na publicação na internet, falando melhor do Brasil? Você viu isso? Sí, cheguei a acompanhar aí na publicação e também por uns amigos que temos em comum. Fico feliz pelo respeito que a gente tem dentro do campo com os colegas. E sobre Carrascal, acredito que é um jogador que chega para ajudar o time, para potencializar o nosso grupo, o nosso elenco. Está conhecendo um pouquinho o que é Flamengo, o que é o futebol brasileiro, então a gente sabe aqui que a cobrança é muito grande, mas temos que ter calma porque é um jogador que tem muita qualidade e na hora certa ele já vai começar a mostrar isso dentro do campo. Agora sim. Arrasca, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Queria ainda voltar no tema da sua temporada, mas aprofundando um pouco mais, né? Porque já são muitos anos aqui, desde 2019, e quando um jogador tem uma longa estrada num clube, ele tem sempre que se reinventar a cada temporada, passa por vários treinadores, e você, além da quantidade de títulos junto com o Bruno, você foi conquistando outro patamar em vários sentidos. Conquistou a camisa 10 pelo que você fez aqui, conquistou a braçadeira de capitão pelo que você fez aqui. Eu queria que você falasse sobre esse processo de reinvenção e sobre essa importância que você tem em vários sentidos, não só como o craque que você é, mas em ter conquistado esse patamar de capitão, de 10, que são coisas que muita gente passou por aqui e não conseguiu. Sim, basicamente eu sempre tento, como falo, dar o meu melhor nos treinos para que tudo passe para o jogo, mas tudo se deu naturalmente comigo. Eu não sou um cara que vou forçar uma coisa que eu não sou, assim que tentando sempre também ser melhor pessoa, melhorando coisas que antes deixava um pouquinho mais a desejar, e depois acho que meu talento, a minha característica foi todo o fruto que eu colhi esses anos aqui no Flamengo. Então, como falo, eu fico feliz por tudo o que eu tenho conquistado aqui, mas até que eu não encerre minha passagem pelo Flamengo, nada basta para eu ficar tranquilo e não correr atrás de outras coisas importantes. E esse ano a gente ainda tem muitos jogos decisivos, e se Deus quiser, taças por levantar, que a gente está trabalhando muito firme para isso.
Arrasca, aqui, boa tarde, Gabriela Marino da Band. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa maratona de jogos com o Inter, né? No próximo domingo tem o jogo lá pelo Campeonato Brasileiro, que a diretoria do Flamengo já disse algumas vezes que é a prioridade do Flamengo nessa temporada. E também no meio da semana, o jogo pela Libertadores. O Flamengo conseguiu uma vantagem aqui no Maracanã, por mais que magra, 1-0. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a expectativa para esses 2 jogos lá no Sul. Obrigada. Si a gente vai enfrentar, como já foi, é um time que não cede muitos espaços, um treinador que é muito inteligente, que por más que a veces las equipes no pasan por grandes momentos, tem jogadores que são cruciais em jogos decisivos. Então, Libertadores mais difícil ainda, hacer um placar que seja um pouco mais elástico. Acredito que a gente com 1-0 vai para lá com uma vantagem boa, mas a gente não vai pensando nesse gol, sino chegar lá para ganhar o jogo. Acho que é o mais importante, mas antes disso também temos um compromisso muito importante que é pelo Brasileirão, para a gente continuar na parte de cima, e o time deles também precisa pontuar em casa, assim que acredito que seja um jogo também bastante pegado. Arrasca, bom dia, boa tarde. O Felipe Luiz, na quarta-feira, depois do jogo, ele disse que ele tinha um prazer em ter você na equipe e exaltou a fase que você está vivendo no Flamengo. A gente fez um levantamento e a gente viu que você é o jogador com mais gols e mais assistências desde que o Felipe Luiz chegou. Ele completou 60 jogos na quarta. Queria saber de você, assim, como é que é ter um colega de trabalho. Vocês chegaram no Flamengo em 2019, jogaram ali até 2022 juntos, ele foi depois treinar a base, depois ele veio para a equipe profissional no ano passado. Como é que é essa convivência com o Felipe? E se de vez em quando, assim, no momento descontraído, vocês conversam, lembrando de coisas do tempo que ainda era jogador? Obrigado. Não, com certeza, a gente praticamente se fala todos os dias, a vezes antes do treino, a vezes pós-treino. Fico feliz pelo trabalho que ele tem feito aqui no Flamengo. E a gente sabe que o Flamengo é diferente, a pressão aqui é muito grande. E a vezes não valorizam o trabalho que o Felipe está fazendo com esse elenco. Por mais que você tenha um elenco muito qualificado, outros treinadores não conseguiram fazer o que ele está fazendo. Então, de tirar o chapéu, o que ele tem feito, da forma que a gente joga. A gente tem feito muitos gols, hemos tomado pouco gol, acredito que isso é todo fruto do trabalho dele. E como sempre falo, o respeito que eu tenho por ele vai além do que é o futebol, sino pela pessoa que ele é. Arrasca, boa tarde. E na linha da pergunta do Guilherme, você falou sobre a questão da pressão. A gente tem visto o Flamengo com os melhores números, melhor defesa, melhor ataque, melhor aproveitamento, um trabalho consistente do técnico Felipe Luiz, e mesmo assim a gente percebe muita reclamação de torcedores, de parte da imprensa, quando o Flamengo ganha por 1-0 um jogo de Libertadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é enfrentar uma equipe forte, como é o Inter, né? E se você sente isso também, vocês jogadores sentem que parece que você ganha o jogo e ainda assim não estão satisfeitos, é uma pressão muito grande, mais do que era comum antigamente. E eu queria te perguntar também, isso a torcida quer saber, se tem alguma conversa da sua renovação, que o torcedor fica desesperado, né? Afinal de contas é artilheiro e também o maior assistente do Flamengo na temporada. O que eu posso falar é que futebol da internet é bem diferente do que acontece no campo. Mas a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente a vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo. E como falo, temos um treinador que é muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para a hora de jogo a gente usar e fazer o nosso melhor. E como todo mundo sabe, a gente as coisas a vezes dão certo e a vezes não acontece, mas faz parte do futebol. Do outro lado tem o rival também que joga e cada jogo é inacreditável, mas quando é contra o Flamengo ficam os estádios lotados, todo mundo quer mostrar a sua melhor versão. E é mais tem que ser mais uma motivação para nós saber que o rival quando chega vai deixar tudo. E sobre o outro nesse momento não gostaria de falar nada, assim que só isso.
Arrascaeta, tudo bem? Bruno Cortes, do Grupo Globo. Arrascaeta, você é um dos poucos remanescentes daquele time de 2019, do que foi aquele ano mágico. Desde então, né, o Flamengo continua ganhando muitos títulos, entra gente, sai gente, muita gente foi indo embora, do pessoal que estava aqui com você em 2019. Como é que é para você, o quão difícil é se manter nesse nível tão alto de atuação desde 2019? Talvez esse ano, agora, 2025, seja o mais parecido com 2019 em relação ao que você vem jogando, ao que vem tendo de resultado, com gols e assistências. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do quão difícil é, são 7 temporadas seguidas, estar se mantendo sempre nesse nível tão alto. É difícil de se explicar, mas assim, eu sempre fui muito feliz aqui por todo o que tenho conquistado, por todo o que tenho logrado, a qualidade de vida que eu tenho, a minha família também, ficar perto de meus amigos, todo mundo quando consegue vir para aqui. Para nós que somos de fora, isso é muito gratificante. E como eu falo, acredito que tudo isso passou pelo meu trabalho, pelo meu talento, todo acontece naturalmente. Eu só tento estar preparado da melhor forma possível para sempre me manter num grande nível. E os anos vão passando e, graças a Deus, eu continuo ajudando o time sempre com goles, assistências, estando disponível dentro do campo, e tomara que venham mais taças, que é o mais importante. Aqui. Bom dia, Rasco, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Volt. Nos últimos meses a gente acompanhou, mesmo o Flamengo indo bem dentro do campo, mas o externo também falou muito, né? A gente acompanhou várias e várias polêmicas, episódios, e vocês internamente tentando sempre se fechar, né? Era sempre, inclusive, o discurso de vocês nas entrevistas, analistas e tudo. Eu queria aproveitar a tua presença aqui, você como um dos capitães, para entender como é que vocês se blindam e tentam se fechar dentro de todas essas situações que acontecem fora de campo, para que isso não atrapalhe dentro de campo, né? Teve a situação do Dela Cruz, que você até se manifestou em defesa do Dela Cruz, e outras situações também, e aproveitar para saber como é que fica essa divisão entre você e Bruno da Braçadeira. Um fica em um jogo, o outro, como é que é essa divisão? Obrigada. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube, às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a veces no están acostumados con lidar con ese tipo de pressões, e é muito louco, mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então lo externo, lo que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. E a abraçadeira, a gente teve uma reunião depois que o Gerson saiu, e Felipe veio me perguntar se seria eu ou Bruno o primeiro capitão, e eu falei que para mim não sumava, não fazia diferença, porque eu sei da classe de pessoa e a classe de amigo que tenho do meu lado por Bruno, assim que quando ele esteja disponível, eu prefiro que ele seja o número 1, porque é um cara que eu admiro muito, tanto dentro de campo como fora. É um grande amigo que tenho da vida. Arrasca, boa tarde, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Uma parte importante da temporada do Flamengo passa por essa semana em Porto Alegre. Um jogo decisivo na quarta-feira e um jogo para manter a liderança no domingo. E é um estádio que traz recordações boas, recentes, para o Flamengo e para você, por conta de 2019, a classificação lá, com um momento parecido. O Flamengo vai com uma vantagem e consegue voltar de lá classificado. Então, a minha pergunta para você, se você vê alguma semelhança nessas fases distintas, de anos distintos, mas sendo decisivo em Porto Alegre, o que representa jogar lá no Beira-Rio para você, de tudo que você já passou.
Sí, momentos diferentes, jogadores diferentes, mas es un grande estadio, a gente vai enfrentar un estadio lotado con certeza, como já falei, mas acredito que lo mais importante é focar en nós, nosso grupo, nosso elenco, ir motivados y sabiendo que vamos a encontrar todo tipo de dificuldades, mas conscientes de que a gente tem tudo para avançar de fase. E como falei, a prioridade primeiro é chegar lá para tentar ganhar o jogo de final de semana, que é muito importante. Bruno Braz, do UOL. Bom, além de toda a qualidade do elenco do Flamengo, algo que tem se destacado é a bola parada, né? Coincidentemente, o Rodrigo Caio, seu ex-companheiro, chegou aí para reforçar a comissão técnica. Parece que ele trabalha muito essa questão com vocês. E a bola parada passa muito pelos seus pés. Queria que você falasse um pouco, né, da evolução nesse quesito tão importante do futebol atualmente. A bola parada é mais uma ferramenta para a vezes destravar os jogos, para jogos que são muito pegados, muito fechados, se decidem a vezes em bolas paradas, em jogadas ensaiadas, e a gente tem feito muitos gols dessa forma, e acredito que a gente ainda tem que melhorar, mas evoluímos muito e é um aspecto muito importante, como falei, e não é fácil porque os rivais também estudam a gente e a gente não tem tomado tantos gols, assim que feliz por isso também. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra. O Flamengo está atento ao mercado e, diante da assinatura de pré-contrato de Matheus Cunha com o Cruzeiro, decidiu buscar reforço no gol. O alvo da vez é Gabriel Brazão, goleiro do Santos, e a diretoria rubro-negra já fez uma oferta de 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do jogador. A proposta, no entanto, não foi suficiente para iniciar negociações, já que o Peixe estipula no mínimo 15 milhões de euros, mais bônus, para sequer considerar abrir diálogo com o Mengão. Gabriel Brazão tem contrato com o Santos até 2028 e é considerado um dos pilares do elenco alvinegro. A diretoria santista não está disposta a se desfazer do goleiro, ainda mais após o empréstimo recente de João Paulo ao Bahia, o que deixa o clube sem margem para perder 2 arqueiros em sequência. Além do Flamengo, outros gigantes do futebol europeu já demonstraram interesse, como Chelsea, Galatasaray e Porto, e recentemente o Torino chegou a oferecer 10 milhões de euros, mas o Santos pediu 18 milhões, esfriando a negociação. O Mengão, por sua vez, monitora cada movimento e sabe da concorrência. Gabriel Brazão seria uma peça estratégica para reforçar a meta, garantindo segurança e qualidade para a defesa, especialmente com a pressão das competições nacionais e internacionais. O clube segue avaliando possibilidades e alternativas, pronto para fazer uma nova investida caso surja espaço para negociação, demonstrando que a diretoria quer blindar o gol e manter o nível do elenco em alta. O futuro da meta rubro-negra pode ter mudanças importantes, e a torcida precisa ficar atenta. Enquanto o Santos mantém firme sua posição, o Flamengo estuda alternativas e estratégias para reforçar o setor, mostrando que não vai ficar parado diante das oportunidades do mercado. Gabriel Brazão segue na mira, e qualquer passo do Peixe será monitorado de perto pelo Mengão, que busca não apenas preencher a posição, mas garantir um goleiro de alto nível que possa se tornar referência. O desfecho dessa negociação ainda é incerto, mas já evidencia a ambição do Flamengo em se manter competitivo e preparado para os desafios. A busca por Gabriel Brazão mostra que o clube pensa grande, não apenas mirando reforços pontuais, mas investindo em jogadores que possam fazer a diferença nos próximos anos, mantendo a tradição de ter arqueiros de qualidade e garantindo que a torcida tenha motivos para sonhar com grandes defesas sob o manto rubro-negro. O Mengão está de olho e a expectativa só aumenta. Caso a diretoria consiga avançar na negociação ou apresente alternativas à altura, a torcida poderá comemorar mais um reforço de peso, mostrando que o Flamengo não apenas acompanha o mercado, mas atua de forma estratégica e ousada para manter seu protagonismo no futebol brasileiro e internacional.